Amém, queridos? Queridos, nessa noite nós vamos ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu compartilhava hoje de manhã que foi algo assim, no final da semana, Deus já havia falado, porque toda semana de Santa Ceia eu tenho orado a Deus para, se possível, Pai, direciona a mensagem que esteja ligada diretamente à cruz, ao sacrifício, aos símbolos que a Santa Ceia nos remetem. E Deus colocou uma palavra e ela vai ser compartilhada quando Deus quiser, que era permanecer até o fim. Deus colocou essa mensagem no meu coração no início da semana, e eu vou ministrar essa mensagem ainda, que mostra que Jesus, ele foi até o fim. Por amor, ele foi até o fim, ele sofreu até a morte, e esta de cruz. Tinha tudo a ver com Santa Ceia, mas 47 do segundo tempo, o Espírito Santo falou muito forte comigo, exatamente de sexta para sábado. E eu acordei, e eu já fui, eu não tinha nada para anotar, já abri o notebook e comecei a digitar aquilo que Deus estava falando comigo, e naquilo que Deus me fez meditar, ali no sábado pela manhã, ontem pela manhã. E essa mensagem é uma mensagem que é uma mensagem de exortação, sim, é uma mensagem muitas vezes de confronto, sim, mas é uma mensagem também que nos dá direção, que nos aponta para a vontade de Deus, e é isso que nós como igreja precisamos, é isso que nós como povo do Senhor, ditos santos, separados, precisamos entender e viver. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo. E à medida que você encontrar o texto, eu gostaria que você se colocasse de pé. Marcos, capítulo de número 1, os versos são 4 e 5, amém? Quem achou, diga glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Amém? Feche seus olhos por mais um instante. Pai, essa é a tua palavra, palavra bendita, abençoada, palavra, Deus, essa que nós liberamos, debaixo da autorização do teu Santo Espírito, porque nós não estamos aqui, Senhor, como animador de palco, nós não estamos aqui para entreter ninguém, nós não estamos aqui, Pai, para cumprirmos um rito ou um compromisso social, nós não estamos aqui para pregar autoajuda, nós não estamos aqui, Deus, para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, nós estamos aqui, Deus, para falar aquilo que vem do alto, aquilo que vem do trono, aquilo que vem do Senhor, do teu coração para o coração do teu povo, aquilo que está na tua palavra, aquilo que o Senhor tem nos inspirado, aquilo que é para edificação do teu corpo, aquilo que é para exortar, admoestar, mas também para encorajar e dar direção, ó Deus, às ovelhas desse aprisco e a todos nós que somos ovelha do pastor com P maiúsculo. Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite mais uma vez, que mais uma vez o teu Espírito me tome, Senhor, tome a minha boca, e não permita que dela saia nenhuma palavra de elucidação particular, ou de persuasão humana. Ó Deus, limpa, Senhor, nesta hora as nossas mentes, deixe estas mentes cativas à palavra do Senhor, e que o Senhor fale, porque nós queremos ouvir, e todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam o que o Espírito diz à igreja. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. A igreja diga amém, diga glória a Deus, diga louvado seja o seu nome.
Amém. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Apareceu um homem chamado João Batista. Ele apareceu no deserto da Judeia. E ele começou a pregação dele. Alguns estudiosos dizem que por volta de 27 depois de Cristo. Ele começou a anunciar que estava próximo o reino dos céus. Agora eu te pergunto, se há aproximadamente 2000 anos atrás, aquela voz estava anunciando que estava próximo o reino dos céus, imagina hoje. Isso deve nos preocupar, uma preocupação santa. Mas essa pregação de João Batista era uma pregação que já havia sido anunciada muitos anos antes de Cristo. Há 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já havia pré-anunciado, já havia profetizado que haveria de ter uma voz do que clama no deserto, que ia preparar e endireitar o caminho do Salvador. Essa voz, essa pregação, ela consistia em que os montes seriam aplanados e os vales seriam aterrados, mas que todo homem conheceria a salvação. A pregação de João Batista era uma pregação, uma mensagem de salvação. Diga salvação. Queridos, pregar salvação nunca ficou fora de moda. Pregar salvação é o tema preferido deste pastor que vos fala hoje. E era o tema preferido de João Batista também. Pregação esta que consiste num arrependimento. João Batista, ele anunciava a salvação, ele anunciava que viria o Cristo, ele anunciava que viria o Salvador, ele anunciava que as pessoas, elas poderiam esperar, que havia esperança, mas também implicava em um arrependimento. Diga arrependimento. A pregação de João Batista, aquele homem que estava ali no deserto da Judeia, num local estratégico, porque todas as pessoas que desciam para Jerusalém passavam por ali, e não era à toa que ele estava ali pregando a mensagem do batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E como que era a decisão, como era a atitude daquele povo? Aquele povo iam ter com João Batista, não se justificando, não se explicando, mas confessando os seus pecados. Nós temos que voltar a esse tempo. Hoje é difícil, hoje nós preferimos encobrir, hoje nós preferimos reter, hoje nós temos medo, temos receio, não queremos nos abrir, não queremos estar debaixo de discipulado, não queremos ser confrontados, queremos usar nossas escusas, as nossas desculpas, as nossas explicações, as nossas justiças, a nossa justiça própria, mas para Deus elas não passam de trapo de imundícia. Mas ali na pregação de João Batista, as pessoas que vinham ter com ele, elas vinham de coração aberto, elas vinham para confessar os seus pecados. Temos que voltar. A Bíblia diz em Provérbios, que aquele que encobre os seus pecados, e não os confessa, ele jamais prospera. Mas aquele que confessa os seus pecados, e os abandona, ele alcançará misericórdia. Sabe o que resolve o nosso problema, a nossa crise? É o arrependimento, confissão. A mensagem de João Batista é a mensagem para hoje, querido. E nós precisamos saber exatamente que o Senhor tem nos levado a isso. Nós somos levados a olhar sempre para as nossas condutas, para o nosso ser, para o nosso homem interior. Nós precisamos olhar para nós mesmos
e contemplarmos a salvação do Senhor nessa expectativa, que há uma salvação, ela está disponível, há um perdão, mas como será liberado esse perdão se eu não tenho me arrependido das obras mortas, eu não tenho confessado aquilo que me separa de Deus? Como eu tenho obtido a conversão dos meus maus caminhos, se a minha vida não tem produzido fruto digno de arrependimento? Sabe, a nossa vida deve produzir fruto digno de arrependimento. O que é fruto digno de arrependimento? É coisas que você fazia no passado e que desagradavam a Deus, e hoje você não faz mais, você abandonou. Isso é um fruto digno de arrependimento. Sabe, as pessoas muitas vezes, elas querem vir para Jesus, mas não querem vir após Jesus. É muito bom estar na igreja, tem lugar melhor nessa terra? Não tem. Com todos os defeitos, porque nós somos seres humanos, é o lugar mais parecido com o céu. Pode procurar. É bom estar na igreja, é bom criar os nossos filhos na igreja, é bom ter uma esposa crente, é bom ter um marido crente. Amém? Mas não basta ter o nome de crente, tem que produzir fruto digno de arrependimento. Tem que produzir. Sabe, a palavra de João Batista, a mensagem era esta. E ele dizia mais: olha, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Só que essa mensagem de João Batista, ela se destinava a 3 grupos. 3 grupos de pessoas naquele momento, naquele contexto, ouviram a mensagem de João Batista. Quantos aqui têm ouvidos para ouvir? Então ouça o que o Espírito te diz nessa noite. João Batista pregou para 3 grupos de pessoas. João Batista pregou para o primeiro grupo, que eram as multidões. Ele pregou para as multidões, os religiosos, e as pessoas do povo faziam parte da multidão. E eu queria que você abrisse comigo agora a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, Lucas, capítulo 3, no verso de número 10, Lucas 3, 10, amém? Diz assim a palavra do Senhor: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Então a mensagem de João Batista, ela se destinou a esses 3 grupos. O primeiro, diga, multidões. E as multidões, como eu falei, nelas estavam um grupo de religiosos e um grupo de pessoas do povo. Porque nós vemos nos evangelhos chamados sinótipos. Essa palavra, ela tem um significado na mesma ótica. Sinótipos, na mesma ótica. Então, quando você vai lá para Marcos, que nós lemos, inclusive, fala que toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com João Batista. Lá em Lucas, aqui em Lucas, nesse capítulo, no verso 7, diz que as multidões
iam ter com João Batista. E em Mateus, no capítulo 3 também, no verso 7, diz que os fariseus e saduceus iam ter com João Batista. Ou seja, essas pessoas que iam ter com João Batista faziam parte dessa multidão, ou seja, desse primeiro grupo, religiosos e pessoas do povo. E a mensagem para esse grupo foi a mesma que os outros grupos ouviram. No entanto, João Batista deu uma direção para eles: olha, vocês religiosos, vocês do povo, se vocês têm 2 túnicas, reparta com quem não tem. Aquele que tem comida, e quem tiver comida, faça o mesmo. Era o que eles precisavam ouvir. Não era o que eles queriam ouvir, mas era o que eles precisavam ouvir. E a pergunta daquele primeiro grupo: o que devemos fazer? O que devemos fazer? O nome dessa mensagem é exatamente isso: o que eu devo fazer agora? Nós falamos do primeiro grupo, as multidões, mas essa pergunta, o que eu devo fazer, o que havemos de fazer, as multidões perguntaram a Jesus. Quando elas vinham arrependidas, quando elas vinham confessando, as multidões perguntaram: o que havemos de fazer? Quando o segundo grupo, que era dos publicanos, se achegaram a João Batista, eles também perguntaram: o que devemos fazer? O terceiro grupo, dos soldados, também perguntou para João Batista: o que havemos de fazer? Diga: o que eu devo fazer? Diga: o que eu devo fazer agora? Muitas pessoas, querido, vêm para Jesus, às vezes com diversas motivações, mas não sabem o que devem fazer a partir dali. Mas Jesus, se você de fato se converteu, se você de fato se arrependeu, se de fato você confessou, Ele tem palavra para você, Ele tem resposta para você, Ele tem direção para você. E sua pergunta é: o que eu devo fazer? Nós não temos uma cartilha, nós não temos um manual das coisas que podem ou não podem. Nós temos sim a palavra de Deus, que dá entendimento, gera fé no seu coração e faz com que você seja um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. E esse Espírito é que te guia pelos caminhos que Deus quer. Se não fosse assim, a mensagem única, a mensagem singular de João Batista, a mensagem com essa mesma essência, batismo de arrependimento para remissão de pecado, ela deveria ter então a mesma direção para esses 3 grupos de pessoas, porque eles ouviram a mesma mensagem, o mesmo pregador, a mesma essência. No entanto, quando a pergunta que foi feita pelos 3 grupos, o que eu devo fazer, a resposta, a direção foi específica para cada um daqueles grupos. E é o que acontece nos dias de hoje. O Espírito Santo, ele tem algo para a sua vida, algo que eu já venci. O Espírito Santo não vai falar para eu deixar, porque eu já deixei. Mas aquilo que você ainda não conseguiu vencer, certamente Deus vai falar com você para deixar isso e mudar, porque isso é fruto digno de arrependimento. Porque não adianta falar que é crente, mas não tem mudança de atitude. As pessoas devem olhar para o velho Ricardo, aquele homem preso no pecado, nos medos, muitas vezes nas mentiras. Devem olhar para aquele homem com coração duro, crítico, e devem olhar hoje um novo Ricardo, um homem bondoso, generoso, que ama,
e que tem buscado, pela graça do Senhor, ser mais parecido com Jesus. Algo tem que mudar na minha vida, e isso é fruto digno de arrependimento. Se não houver isso na minha vida, alguém que fala eu vim para Jesus e nada mudou, então não houve confissão de pecado, não houve arrependimento e não houve mudança, conversão. Queridos, a palavra foi a mesma. Pregação de João Batista, salvação, arrependimento. Mas para o primeiro grupo, quem era o primeiro grupo? Diga, multidão. Ele disse, olha, reparta. Você tem 2 túnicas? Reparta. Você tem comida? Reparta. Por que ele falou isso para esse grupo? Porque certamente eles não faziam isso. E se eles vieram confessando seus pecados, eles abriram a caixa preta da sua vida. E aí o Espírito Santo foi dando direção. Faz isso. As pessoas vão notar que a salvação chegou na sua vida. E que você arrependeu. E você se converteu. O segundo grupo, publicanos. Homens israelitas, mas que cobravam impostos para Roma. Eram mal vistos, malquistos pela comunidade judaica. O segundo grupo ouviu a mesma mensagem, mas qual foi a direção? A direção para esses cobradores de impostos: não cobreis mais do que o estipulado. Por que essa foi a palavra? Porque certamente era isso que eles faziam. Jesus nunca condenou que nós deveríamos, Jesus nunca revogou ou condenou os impostos. Ao contrário, quando ele foi provado pelos religiosos quanto a isso, ele falou, me dá uma moeda aqui, pegou um denário e falou, qual que é a inscrição e a efígie que está aqui? De César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o trabalho daquele publicano era um trabalho normal. Só que quando ele cobrava mais do que o estipulado, isso era errado diante dos olhos de Deus. E o que ia demonstrar que ele tinha convertido, que ele tinha se arrependido, que ele tinha confessado, era ele não fazer isso mais. Então, não cobreis. Ele não falou isso para a multidão, ele falou para o publicano. O terceiro grupo eram os soldados. E eu me identifiquei muito com eles, porque nós somos militares. Era o soldado, era um militar, também do Império Romano. Ele falou assim, olha, você confessou? Confessei. Você se arrependeu? Me arrependi. E o que eu devo fazer agora, João Batista? Não maltrateis a ninguém. Por que ele não falou não maltrateis para o publicano? Por que ele não falou não maltrateis para a multidão? Não maltrateis para o soldado, porque certamente era o que ele fazia. Uma coisa eu aprendi, é o uso da força. Que ela deve ser legal, legítimo, discricionário, proporcional, necessário, moderado, e tudo que a gente aprende dentro da lei. Outra coisa é o uso da violência, que é arbitrário, ilegal, ilegítimo, e que não tem amparo em nada. E certamente aqueles soldados, eles usavam da violência, porque João Batista falou, não maltrateis a ninguém. João Batista falou para eles também, ei, olha para cá, querido, preste atenção, que daqui a pouco vai chegar em você. Talvez você fale, eu não sou publicano, eu não sou religioso daquela época, e eu não sou soldado. Mas a mensagem é a mesma hoje para nós, viu, querido? E Deus se importa com você. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus se importa com você. E fala assim para ela, e Deus tem direção para a sua vida. E Deus, Ele quer ver fruto na sua vida. Fala assim, porque toda árvore que não dá bom fruto, essa é cortada
e lançada no fogo. Não será assim na sua vida, porque Deus vai encontrar, porque Deus vai encontrar fruto digno de arrependimento na sua vida. Quem que recebe isso nesta noite aí? E o soldado, então João Batista disse: olha, não maltrateis, não deis falsa testemunha. A falsa testemunha, eu me lembrei de bandido, preste atenção, ouça bem, bandido de farda, que vai num lugar e implanta uma droga, uma arma, que a gente fala, até o meio, aí já ouviu falar, javanesa. Isso não é legal, é dar falsa testemunha, é você fazer um testemunho falso contra alguém. Certamente eles faziam isso, porque se não fosse assim, João Batista não teria falado com eles, e João Batista falava era na lata, ele não usava meias palavras, ele falava na lata. E Deus, fala comigo na minha lata também, porque eu quero receber muita, confronto do Senhor, porque eu quero mudar. Eu não quero achar que está tudo bem. E em terceiro lugar, contentai-vos com vosso soldo. Pastor, mas aí não. João Batista foi tadinho do soldado. Ele tinha mulher, filho para criar. Ele ia ter que contentar com aquela miséria de salário. Você nem sabe quanto que ele ganhava na época, mas passou no seu coração, né? Tadinho, tem família, tem filho para criar. Não é ficar sem reivindicar melhorias salariais ou de trabalho. Contentar com o vosso soldo, sabe o que é? Eu aprendi isso uma vez, nunca esqueci. É não aceitar nada além do soldo. O que é aceitar? É o cafezinho, aceitar a propina, aceitar o suborno. Ó, meu soldo está tão pequeno, eu só vou aceitar só isso aqui. Não faça isso. Você converteu, você confessou, você se arrependeu, então de agora em diante, você está me perguntando o que devo fazer? Não maltrateis, não deis falsa testemunha de ninguém, e contente-se com o vosso soldo, ou seja, não pegue propina. Amém? Quantos entenderam até aqui? Pode dar um glória a Deus ao Senhor. Pastor, eu não sou publicano, eu não sou soldado, eu não sou religioso, mas você é crente? Você é igreja? Então vamos lá para Efésios, que Paulo tem uma palavra para a igreja. Amém? Deus tem uma palavra para os crentes da igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4. Amém? Efésios capítulo 4, no verso de número 25. Efésios 4, 25 em diante diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus,
em aroma suave. Então, se você é crente, se você é cristão, se você é igreja de Cristo, sua pergunta também deve ser a mesma diante de Deus: o que eu devo fazer agora? Essa pergunta, ela não pode calar no nosso coração. O que eu devo fazer, Senhor? Dirija os meus passos. O apóstolo Paulo, ele também responde aos crentes de Éfeso, aos irmãos daquela igreja, dizendo: olha, ei, você, mentiroso, pare de mentir, fale a verdade. Ou você aí, iracundo, não peque, e não deixe se pôr o sol sobre a sua ira. Ei, você que dava lugar ao diabo, não dê mais lugar ao diabo. Ô ladrão, para de furtar, vai trabalhar, para que você tenha, para acudir o necessitado e faça o que é bom. Ei, você que abre a sua boca para falar a palavra infame, nojenta, pastor, que palavra é essa? É a palavra torpe. Um dos significados é nojento, nojenta. Ei, você pare de falar essas palavras, fale somente aquela para edificação. Você que entristecia o espírito, não entristeça mais. Ei, você amargurado, colérico, iracundo, gritão, blasfemo, malicioso, seja benigno, seja compassivo, seja perdoador. Somos nós, antes de Jesus entrar na nossa vida. E só vai haver diferença se essas coisas passarem a ser realidade nela. Porque toda vez que eu não vivo de acordo com o que Deus tem para mim, toda vez que eu não ouço a voz do Espírito dizer o que eu devo fazer, eu não dou liberdade que Ele conduza os meus passos, eu não dou liberdade que Ele conduza as minhas falas, a minha mente, o meu agir, o meu pensar, e certamente eu deixo de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. O próprio apóstolo Paulo, aqui em Efésios, no capítulo 5, no verso de número 8, ele diz assim, aqui mesmo, Efésios 5, 8, ele diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, diga bondade, e justiça, e verdade. Aí olha só que ele continua dizendo: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então você vai provar não mais o que é agradável para você, você vai provar sempre aquilo que é agradável a Deus. E é essa a resposta de Deus para você. Paulo, ele falou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nessa igreja você não vai ver aqui usos e costumes, você não vai ver aqui uma cartilha dizendo o que você pode ou não fazer, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que guia os filhos de Deus. Se você se converteu de verdade, a Bíblia diz que outrora, diga outrora, é outra hora, é outro momento, passado. Outrora, nós éramos das trevas, nós éramos trevas, porém, diga agora, somos da luz. Amém? E aí Paulo diz: olha, andai, o verbo está no imperativo. Por quê? Porque a única forma de nós andarmos filhos da luz, que nascemos de novo, que temos o Espírito Santo que nos guia, que confessamos o nosso pecado, que nós nos arrependemos de fato, que nós tiramos ali a direção das nossas mãos, o leme das nossas mãos, entregamos para o Senhor. Não há outra forma de nós andarmos senão como filhos da luz. E toda vez que nós andamos como filho da luz, automaticamente brota fruto da luz, não é fruto das trevas, porque o fruto da luz consiste em bondade,
Antes eu não tinha bondade, hoje nós temos bondade. Antes nós não tínhamos justiça, era a nossa justiça, hoje nós temos a justiça de Deus. Somos feitos justiça de Deus em Cristo. Antes nós não tínhamos verdade, vivíamos uma vida de mentira. Hoje a verdade prevalece nas nossas vidas. E nós temos então que provar aquilo que é agradável ao Senhor sempre. Sabe? Deus, Ele tem algo para nós, como filhos. Deus, Ele tem separado novidade para o nosso andar, para o nosso viver. Ele já fez a obra, já está consumada. Quando a pergunta de João Batista, quando a pergunta das pessoas a João Batista, o que eu devo fazer agora? Elas foram feitas, é porque as pessoas realmente queriam mudança. Hoje essa pergunta, como eu falei, ela não cala. Diga, o que eu devo fazer agora? Essa pergunta, ela sempre volta. Em várias situações da nossa vida, no seu casamento, como era seu casamento antes? Era de fidelidade? Então, se o seu casamento não era de fidelidade, a resposta de Deus para você, a essa pergunta que eu devo fazer, passa a ser fidelidade. Se a sua vida antes de conhecer Jesus era uma vida cheia de mentiras, de meias verdades, de arranjos, hoje a sua vida é diferente. Ela é uma vida de verdade. Se antes você não conseguia perdoar, você levava mágoa, você, aliás, nem levava desaforo para casa, porque você já despejava na pessoa tudo aquilo que você queria falar e que você queria desejar àquela pessoa. Hoje você tem o perdão de Deus na sua vida, e você tem a capacidade também de perdoar as pessoas. Se antes você gritava, se antes você falava palavras que não edificavam, se antes você furtava, pastor, nunca furtei. Se antes você fazia algo que não era de agrado ao Senhor, querido, o fruto digno de arrependimento na sua vida é exatamente isso. Agora essa pergunta, o que eu devo fazer? Ela só se cala, ela só vai se calar em um momento. Hoje, queridos, nós vamos participar da Santa Ceia. É muito bom nós falarmos de vida, é muito bom nós falarmos daquilo que nós podemos aproveitar, daquilo que nós podemos viver. Mas sabe, a Bíblia fala muito de morte. A Bíblia fala da morte de Jesus, uma morte substitutiva. A Bíblia ela não somente fala dessa morte, mas ela nos manda lembrar dessa morte. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E fazendo assim, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje é dia de Santa Ceia. A Santa Ceia, ela aponta para a cruz. E a cruz, ela responde com uma só palavra. A cruz, ela responde com uma só palavra a pergunta: o que eu devo fazer? Diga, o que eu devo fazer? A cruz responde: morrer. A cruz responde: morrer. A Bíblia diz: se Cristo morreu, nós também com Ele morremos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 36, que nós somos como ovelhas indo para o matadouro, somos entregues à morte o dia todo. Jesus mesmo disse: se o grão de trigo que cai ao solo não morrer, ele não produz fruto.
E eu poderia citar aqui vários textos que a Bíblia fala sobre morte, fala sobre morrer. A resposta a essa pergunta, o que eu devo fazer, é morrer para si mesmo, é morrer para a sua vontade, é morrer para os seus deleites, é morrer muitas vezes para aquilo que tem assumido ali o controle da sua vida, e não é um controle dado por Jesus na sua vida, por Deus. Quando olhamos para essa mesa, lembramos da morte de Cristo, lembramos que Ele é o Cordeiro perfeito de Deus, lembramos que Ele morreu a nossa morte, mas que ainda existe uma cruz. Ele mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, que a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer. A pior morte, Ele morreu por nós, porque Ele assumiu toda a culpa, todo o pecado de todas as gerações, em todos os tempos. E foi o nosso pecado que levou Jesus à cruz. Mas a nossa vida com Ele, querido, e a resposta para essa pergunta, Senhor, o que eu devo fazer? Ela vai ser respondida na cruz: morrer. Se Cristo morreu, também eu morri com Ele. Mas também se Cristo ressuscitou, com Ele eu também ressuscitarei. Eu não ficarei preso mais no pecado, na morte, porque Deus tem vida para mim, querido. Vida de Deus. Hoje, o sacrifício que nós fazemos não é apenas um sacrifício vivo, um sacrifício frio, um sacrifício sem entendimento muitas vezes, um sacrifício com sangue alheio, um sacrifício de um sumo sacerdote pecador, que se esforçava para fazer com suas próprias forças o que era certo, mas ele mesmo não fazia. Por isso ele tinha que entrar lá no Santo dos Santos uma primeira vez, para se purificar dos seus pecados, e depois levar ali o sacrifício do povo. Jesus entrou de uma vez por todas, Ele como sumo sacerdote, que não conheceu o pecado, mas Ele se fez pecado por mim e por você. Ele entrou naquele lugar, para oferecer um sacrifício aceitável a Deus, para que nós também hoje possamos entregar e apresentar o nosso próprio corpo, não para sermos aquelas pessoas que morrem por causa de uma religião, morrem por causa de uma filosofia. Não, nós apresentamos o nosso corpo, não morto, mas o nosso corpo vivo. Sabe a nossa vida, sabe essa vida de querer fazer tudo que acha que é bom, fazer tudo que acha que dá prazer, fazer tudo que acha que é legal? É quando você pega essa sua vida e submete a vida de Deus para você. E aí, quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, é nós entendendo que esse sacrifício vivo, ele é santo também, porque ele é separado, ele é consagrado, e ele passa a ser agradável. Paulo diz isso lá em Romanos 12, no verso 2, que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O aroma que chega na presença de Deus é agradável, porque nós sacrificamos a nossa vontade em detrimento da vontade dEle. E toda vez que nós fazemos a vontade dEle, Ele olha para nós e fala: este aí é o meu filho amado em quem me comprazo. Porque a vontade de Deus é que deve prevalecer nas nossas vidas. O que eu devo fazer agora é negar-me a mim mesmo, é tomar a minha cruz e segui-lo. Muitas vezes as pessoas confundem a cruz, muitas vezes nós confundimos o sacrifício que foi feito. Nós achamos que a cruz que nós levamos, nós associamos a um homem, uma pessoa, talvez o marido, que ainda não veio para Jesus. Às vezes nós associamos a cruz a uma esposa que ainda não conhece Jesus, ou ainda não tem vivido na plenitude a vida de Deus, a vida como mulher sábia, que edifica o seu lar.
Muitas vezes a cruz, as pessoas acham erradamente que é o filho, que é a filha, que é o seu sogro, que é a sua sogra, que é o chefe, que é o pastor, ou que é a sua condição financeira, a sua condição física, uma enfermidade. Nada disso é cruz. Sabe o que é cruz? Sabe o que é a minha cruz? Sabe o que é a sua cruz? Sabe o que é a nossa cruz? É o nosso ego. O nosso ego é que é a nossa cruz. Cruz significa a vontade de Deus, a vontade do homem. Quando a vontade do homem, horizontal, rasa, ela encontra a vontade de Deus, vertical, altíssima. Isso é cruz. É quando eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. É quando eu digo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É quando eu digo, não quero ser mais guiado pelas minhas emoções, pelas minhas paixões, pelo aquilo que eu acho que é certo ou errado. Eu quero que o Espírito Santo me guie, me mostre, me revele. E aí a pergunta, ela vai ser respondida de acordo com a sua vida, querido. Aí a pergunta é simples: será que Jesus assistiria esse programa? O que eu devo fazer agora, Jesus, vendo essa novela aqui? Será que eu devo continuar vendo? Será que, Jesus, eu devo ficar várias horas no Facebook, a madrugada inteira no Facebook, quando eu poderia estar orando, me consagrando? Será, Jesus, o que eu devo fazer agora? Será, Jesus, que eu tenho que, perder tempo na frente da televisão, várias horas na semana, vendo futebol, e ocupando o lugar que é teu, com outras coisas que não edificam? O que eu devo fazer agora, querido? Jesus, eu não consigo perdoar, mas essa pessoa não merece perdão. O que eu devo fazer agora? O que Jesus vai responder para você, querido? O que eu devo fazer agora? A resposta é olhar para a cruz. Aí quando você olha para a cruz, você vai ver que a sua vontade tem que encontrar a vontade de Deus. E aí tem que morrer o ego. A resposta é morre para si mesmo. Toma a sua cruz, segue Jesus. Faça o que Ele faria no seu lugar. A resposta não está numa cartilha, querido. Nós temos que viver isso, ou senão nós seremos apenas multidão, ou apenas pessoas que ouviram falar, pessoas que naquele dia vão falar assim: Jesus, eu fui na sua igreja, Jesus, eu gostei tanto da sua igreja, alguns dos meus filhos eu criei na igreja, a minha esposa era crente. Se você não negar a si mesmo, querido, se você não assumir uma postura, isso não é conversão. Eu acho interessante que há uma música, eu falei hoje de manhã, de uma banda que chama Resgate, e um trecho da música fala: hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário. Em cada momento das frases daquela música ele diz: são 2:50. E eu fiquei pensando, não sei se é isso, mas eu imagino que é, porque Jesus, a Bíblia diz que Ele atendeu todos os requisitos para Ele ser o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro pascal, Ele é o Cordeiro macho, sem mancha, que entrou, o sacrifício era feito em Jerusalém, e o Cordeiro deveria ser preparado 4 dias antes. Ele entrou em Jerusalém 4 dias antes, e a Bíblia diz que Jesus, lá em Mateus 27, diz que Jesus morreu na hora nona. Hora nona é 3 horas da tarde, e a Bíblia diz que o cordeiro sem defeito, sem mancha, macho, ele deveria ser sacrificado no crepúsculo, e das 3 horas até ao final, é o crepúsculo. Jesus atendeu as exigências. Agora preste atenção, querido, quando fala, são 2:50, né? É que está chegando a hora de morrer. Está chegando a hora de morrer o ego. Está chegando a hora de morrer as vontades. Está chegando a hora de morrer para si mesmo. Está chegando a hora. Então, querido, faça isso. Porque se Jesus morreu por nós, nós também morremos. Mas se Jesus, Ele ressuscitou, com Ele ressuscitaremos. Não por uma vida meia boca,
não por uma vida de fachada, não por uma vida de traição, de infidelidade, de mentira, de palavras torpes, de trevas, mas uma vida cheia do Espírito de Deus, guiada pelo Espírito Santo, numa vida com propósito, uma vida abundante, uma vida de vencedor, uma vida que se te remete a triunfo, porque a Bíblia diz que em Cristo sempre nós somos conduzidos em triunfo, não uma vida como derrotado. O que eu devo fazer agora? A cruz, para nós, que nós vamos anunciar aqui a morte do Senhor, ela tem que ser sempre uma bússola e um referencial. Olhar para a cruz e ver que a nossa carne ali continua crucificada. Jesus, quantos aqui foram libertos por Jesus? Quantos aqui receberam a libertação que o Espírito de Deus dá? Mas eu acho interessante aqui que um escritor inglês cristão, Charles Kingsley, ele diz assim: há dois tipos de liberdade: o falso, no qual o homem é livre para fazer o que bem entende, e o verdadeiro, no qual o homem é livre para fazer o que deve. O falso, o homem é livre para fazer o que bem entende. O verdadeiro sentido da liberdade é aquele que o homem é livre para fazer o que deve. O que eu devo fazer agora? É hora de você perguntar. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos e pergunte para Deus. Pergunte para Deus, querido. Nossa vida não é brincadeira. Nossa vida não é teatro. Nós só temos uma vida. Não dá para arriscar. Feche os olhos, querido, feche os olhos. Se a pergunta não quer calar, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu tenho tentado tanto, eu tenho me esforçado tanto, talvez é isso. Você tem se esforçado com as suas próprias forças. O que eu devo fazer? Você tem que parar de tentar fazer do seu jeito, da sua maneira, com as suas próprias forças, e morrer para si mesmo, morrer para o seu jeito, para as suas vontades, e deixar que o Espírito de Deus te guie, te direcione, conduza a sua vida para um arrependimento genuíno, uma confissão diante do Senhor, apresentando a Ele fruto digno de arrependimento. E esse é o momento de Deus para você. Só aqueles que desejam fazer isso começam a abrir os lábios e perguntar para o Senhor. Somente aqueles que querem, aquele que quer continuar do mesmo jeito, não precisa fazer não, mas aqueles que querem mudança, querem crescer, querem se transformar, querem se converter mais um pouco. A conversão, nós estamos nos convertendo todo dia nós estamos convertendo um pouco mais hoje, um pouco mais amanhã. Jesus, o que é que o Senhor faria no meu lugar? O que é que eu devo fazer, Senhor? Eu não dou conta mais de fazer do meu jeito. Abra os seus lábios. Abra os seus lábios. Abra os seus lábios. Pergunte para o Senhor nesta noite.
mas sou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, aleluia. 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 O que eu devo fazer agora, Senhor? Para alguns o Senhor pode dizer: congregar, voltar a congregar. Para outro, quem sabe, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Quem sabe para outro o Senhor vai dizer: perdoar, ser misericordioso. Quem sabe Deus para outro vai falar: fale a verdade. Para de omitir, de fazer coisas que as pessoas não podem saber. Talvez para muitos aqui, Deus vai falar em fidelidade. Talvez para muitos aqui, Deus vai falar em derramar mais amor. Eu não sei como o Espírito de Deus vai te responder a essa pergunta, mas uma coisa é certa: a cruz nos responde. Nós devemos morrer para nós mesmos. Que não prevaleça a nossa vontade, mas sim a de Deus. E uma coisa é certa: uma atitude, ela deve ser tomada nessa noite. A primeira resposta de Deus para você nesta noite, que ainda não o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, a primeira resposta de Deus, a pergunta: o que eu devo fazer? Abra o seu coração, faça como Zaqueu, abra a sua casa. Eu quero entrar na sua casa, eu quero cear com você, você comigo. Abra a porta do seu coração. A pergunta pode ser respondida para você nessa noite, que já conheceu a Jesus, mas está afastado, está desviado. A resposta de Deus é: volta para casa. Volta para minha casa, a casa do Pai. Volta para o primeiro amor. E eu quero que você ore comigo nessa noite, com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, e repita dizendo: Senhor, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé no meu coração. Eu creio que eu preciso morrer para mim mesmo. E nesta noite, eu me rendo e eu me entrego a Ti, Senhor. Eu Te recebo, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu Salvador. Entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história, me salva, me redime dos meus pecados. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. E eu, Pai, que um dia Te conheci, andei ao Seu lado, mas me desviei. Nesta noite, arrependido eu volto para a Sua presença, para a Sua casa, para o primeiro amor. Me recebe, Pai, porque eu sei que a minha pergunta, o que eu devo fazer, a resposta é voltar para o Senhor. Amém. Ainda com seus olhos fechados, você que está aqui nessa noite, e você fez essa oração, nós fizemos 2 orações. E se você porventura se identificou com uma delas,
eu queria que você levantasse uma das suas mãos bem alto, que eu quero orar por você nessa noite. Você que fez essa oração, amém? Eu vejo uma mão levantada, amém? Eu vejo outra mão levantada ali atrás, eu vejo mais uma mão levantada ali atrás, amém, Jesus. Você que acabou de fazer essa oração e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão, porque esta é a sua resposta para Deus, e Ele está te respondendo também nesta noite. Vem, filho amado, porque eu te recebo como filho. Eu quero colocar anel no seu dedo, eu quero colocar sandália no seu pé. Você pode sair do seu lugar agora, dê mais esse passo de fé. Você que levantou a sua mão, deixe o seu lugar, vem aqui à frente, eu estou te esperando aqui, eu quero orar por você. Pode vir, você que levantou sua mão, isso, pode vir, você que levantou sua mão, você que levantou sua mão, vem, pode vir, isso, pode vir. Eu vi mãos aqui à minha direita, você que levantou sua mão aqui à minha direita, pode vir, aqui ó, nós estamos em família, amém Jesus, amém Jesus. Eu queria pedir à igreja que levante as suas mãos aqui para essas vidas que estão aqui. São vidas preciosas para o Senhor. Aqui na verdade, nós estamos profetizando a salvação e a reconciliação. E com as mãos estendidas nós abençoamos essas vidas. Declaramos, Pai, que o nome delas está escrito no livro da vida. Abençoamos, Pai, no Teu nome. Pai, que seja quebrado agora, Deus, todo peso, todo jugo. Deus, são novas criaturas. Se houve, ó Deus, qualquer impedimento no passado, outrora, agora, Pai, não há mais. Agora não há mais condenação para elas que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nada pode separá-las do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separá-las do Teu amor. Que esses nomes estejam escritos no livro da vida, que elas possam receber anel no dedo, sandália nos pés, para andar com o Senhor. Nós as abençoamos em nome de Jesus, amém e amém. Vocês que vieram aqui à frente, vocês acabam de receber uma família. Eu não sei se vocês estão se reconciliando ou recebendo pela primeira vez Jesus como Senhor e Salvador, mas o importante é que vocês saibam que vocês têm uma família. Essa família é uma família de Deus, e essa família vai estar ao lado de vocês. Eu queria apresentar para vocês essa nova família, amém? Vou contar até 3, vou pedir que vocês se voltem para trás e recebam esse abraço carinhoso. 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sejam bem-vindas à família de Deus. Sejam bem-vindas à família de Deus. Eu quero pedir às consolidadoras que possam estar com essas irmãs abençoadas e possam conduzi-las à consolidação. Que Deus possa abençoá-las em nome de Jesus. E você que porventura levantou sua mão e talvez por algum motivo ficou constrangido de vir aqui à frente, eu estarei no final do culto aqui. Se você quiser vir compartilhar comigo da decisão que você fez essa noite, pode vir, porque nós estamos em família e não há nada que a gente possa temer nesse ambiente
da família de Deus. Eu gostaria que você se assentasse por mais um instante, amém? Abrisse a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 11. Amém? Primeira Coríntios capítulo 11. Nós vamos participar da Santa Ceia. E as instruções quanto à celebração da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, elas são claras. Paulo escreveu dizendo no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Só podem discernir o corpo, só podem comer e beber, discernindo o corpo, sem atrair juízo para si, aqueles que nasceram de novo. Porque o que nós estamos fazendo aqui, queridos, o que nós vamos celebrar aqui, é simbólico. O pão é o símbolo do corpo de Cristo que foi moído por nós. O sangue, ele é símbolo do sangue, amém? Está todo mundo prestando atenção aqui em mim? Ninguém nas crianças, amém? Muito bom. O corpo é simbolizado pelo pão, o sangue é simbolizado pelo vinho, pelo cálice, é isso? Perdi um pouquinho o raciocínio aqui, mas vamos lá. Então, queridos, discernir isso, não é discernir que é pão e cálice, não. Qualquer um sabe. Qualquer homem natural, você pegar uma pessoa ali, vem cá, lá da esquina, fala assim, o que é isso aqui? É pão. O que é isso aqui? É um cálice com suco de uvas ou vinho. Qualquer um sabe disso. Agora, saber o que significa, e não é saber intelectualmente, mas aqui, ó, é só quem nasceu de novo. Amém? Porque quem nasce da carne é carne. O que nasceu só da carne e não nasceu de novo, ele só sabe que é pão e cálice. Mas o que nasceu da água e do Espírito, ele discerne as coisas espirituais. E aqui estão coisas espirituais. E qual que é o testemunho público para saber se a pessoa nasceu de novo? Que a pessoa converteu. A gente falou muito de conversão hoje. É o batismo nas águas. O batismo nas águas é uma das ordenanças do Senhor Jesus. Uma delas é a ceia, a outra o batismo. Porque com o batismo nós estamos dizendo publicamente que nós não nos envergonhamos de ser família de Deus. Que nós escolhemos esse caminho e dele nós não saímos mais. Nós não voltamos mais atrás. Tem algum crente com esse desejo aí? Tem algum crente com esse desejo aí? Ou alguém quer voltar atrás? Amém. Então, nós vamos participar da Santa Ceia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. E se você que já nasceu de novo, você que já fez a sua decisão, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que já desceu as águas, então o exame de consciência, a sua consciência, ela traz a lembrança algo que você deve fazer. E a pergunta foi clara hoje: o que eu devo fazer? Deus vai falar com você. Se estiver falando agora, confesse esse pecado. Se tiver como corrigir agora, corrija. Pastor, não tem jeito, fisicamente impossível. Então faça isso, uma confissão a Deus, vertical, e depois no primeiro momento você vai fazer horizontal, com a pessoa ofendida, ou a situação que você precisa consertar. Mas assuma um compromisso com o Senhor. É o exame que você faz a si mesmo, em nome de Jesus. Amém. No Getsemane foi que meu Jesus orou,
se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para Feche os olhos, querido. o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Nós vamos participar da Santa Ceia. Se você, então, já nasceu de novo, já desceu as águas, e você já fez o seu próprio exame, e assim pode comer o pão e beber do cálice sem atrair juízo para si, então se coloque de pé, você que vai participar da Santa Ceia. Eu peço os diáconos, as diaconisas, que possam distribuir os elementos da ceia àqueles que vão participar. Amém. Permaneça em espírito de oração, de adoração ao Senhor. Esse é um momento de tanta reverência. É inconcebível, é inadmissível no momento desse nós estarmos com outra postura senão aquela de contrição no nosso coração, de quebrantamento na nossa alma, de convertermos muitas vezes o nosso sorriso em pranto. Isso é inimaginável nesse ambiente que fala de um sacrifício tão forte que foi o de Cristo. E nós não podemos menosprezar, nós não podemos vulgarizar isso. Deve haver um respeito, deve haver uma reverência sobre tudo aquilo que implica aquilo que Jesus fez, e nos leve a uma introspecção, a um momento nosso com Deus. Ô Pai, será que está tudo bem? Porque a nossa vida aqui, queridos, ela tem que melhorar. Ou amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Como que vai acontecer isso? Fazendo do meu jeito? Não, morrendo. Então hoje é um pouco da nossa morte também. O que você se dispõe a fazer? Você está em condição de tomar o cálice? Você está em condição de comer o pão? Você está em condição? A condição não é mérito próprio, ou se você está se esforçando, mas é se você está disposto a morrer. Você não consegue morrer em coisas mínimas. Agora não sou eu que vou falar isso, é o Espírito de Deus, para aqueles que são guiados por Ele. De outra sorte, é atrair juízo para si. Aleluia. A Bíblia diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, diga: graças te dou, Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Podeis comer do pão agora. Pode comer desse pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Levanta o cálice aí. Diga assim: esse cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Aí você pode beber. Beba do cálice. Eu gostaria que toda a igreja agora se colocasse de pé e que nós pudéssemos adorar ao Cordeiro Pascal, ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que tem poder para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode glorificar o Senhor nesta noite. Cuspiam no teu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, naqueles momentos de dor. A chorar por você, que ele mostrou tanto amor, ele tanto me amou, ele me amou, por mim suportou, carregou minha cruz, os cravos nas mãos, seu corpo sofrer naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor, o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos nesta noite, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, não há outro. O Senhor abriu o caminho, o Senhor rasgou o véu, o Senhor nos deu acesso ao Pai. Oh, Papai, nos ajuda, nos assiste em nossas fraquezas, Espírito Santo. Oh, Deus, nos ajude, Pai, a sermos mais parecidos com o Teu Filho. Nos ajude, Senhor, que nós entendamos, Pai, que a cruz responde essa pergunta: o que eu devo fazer? Eu preciso morrer para mim mesmo, eu preciso tomar a minha vontade, o meu ego, e submeter, Senhor, a sua vontade, tomar a minha cruz. Porque eu creio, Pai, nós cremos que o Senhor olhará para nós como igreja que se lembra desse sacrifício nesta noite, que anuncia esta morte
até que o Senhor venha. E o Senhor, ao olhar para essa igreja, para esses filhos, o Senhor olhe e diga: eis aí os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Eu me regozijo, eu me comprazo nesses meus filhos. Nós somos os teus filhos, e nós queremos fazer a sua vontade, até que o Senhor volte, Pai, para nos buscar. Não nos esqueceremos que ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Se você louva, bendiz o nome do Senhor. Se você glorifica o Senhor por esse sacrifício, aplauda o Senhor e dê brados de vitória. Oh! Mestre, a chorar, e foi por você que Ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que Ele mostrou tanto amor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu não sei, eu vi o pessoal preparando, acho que um cachorro quente. Tem hoje? Tem, não é? É dos jovens. Jovens profetas prepararam aí um cachorro quente. Então vá embora rápido, não vá. Aproveita essa comunhão, compre ali um cachorro quente, que eles estão investindo aí no acampamento de jovens que está chegando. Amém? Deus abençoe a todos.